Tudo começa com aquele cenário clássico. Nos tempos antigos, humanos e monstros estavam presos em uma guerra interminável. Há 1000 anos, um rei lendário surgiu empunhando o misterioso poder das marcas para lutar contra essas criaturas. Com esse poder, ele conseguiu selar o terrível ancestral de todos os monstros. Mas, desde então, a batalha para manter esse selo intacto nunca terminou. Em seu leito de morte, o rei transmitiu esse poder de exterminar monstros para 5 grandes famílias. Assim, nasceu uma nova ordem social baseada no nível da sua marca. Quem possui nível 1 é tratado como a elite, enquanto quem possui nível 9 é considerado praticamente inútil. Avançando para os dias atuais, vemos uma cidade aparentemente comum ao pôr do sol. É nesse cenário que conhecemos nosso protagonista, um atendente de loja de conveniência, recebendo alegremente alguns clientes. Um dos clientes, um verdadeiro arrogante, começa imediatamente a desprezar as pessoas de marcas baixas enquanto pede um maço de cigarros. Porém, quando nosso protagonista solicita o pagamento, o sujeito fica indignado. Como alguém de marca 1 ousa cobrar dele? Nesse momento, o gerente da loja se aproxima e parece conhecer muito bem o cliente irritado. O homem exige que o gerente demita nosso protagonista pelo terrível crime de estar apenas fazendo seu trabalho. Assim, os dois vão até o vestiário para uma conversa bastante constrangedora. O gerente, conhecido como Irmão Son, pede desculpas repetidamente, mas nosso protagonista, Shiochi, decide se demitir para não causar mais problemas. Irmão Son lamenta, dizendo que a história é sempre a mesma. As pessoas de marcas altas nem sequer os consideram humanos. Shiochi diz para ele não se sentir culpado, pega seu pagamento final e se despede. Com isso, nosso herói recém-desempregado sai da loja com um olhar determinado. Do lado de fora, alguém usando o uniforme escolar o espera. É sua irmã, que o recebe com um sorriso radiante. Ela se anima com a ideia de ajudar financeiramente, mas Shiochi pede que ela se concentre apenas em cuidar da saúde. Ele será o responsável por sustentar os dois. Os irmãos seguem juntos pelas ruas, formando uma pequena família em um mundo claramente hostil. Shiochi se oferece para comprar um sorvete para a irmã, mas ela se preocupa com sua saúde delicada. Ele insiste que um pequeno agrado não fará mal algum e compra para ela um cone de morango. Em tom brincalhão, ela oferece uma mordida, e os dois compartilham um momento carinhoso, negando que ainda sejam crianças. Enquanto ela saboreia o sorvete, Shiochi menciona com delicadeza que ainda precisam conversar sobre sua demissão. Porém, o caminho para casa é interrompido por um estrondo aterrorizante que ecoa pelas ruas. Um enorme monstro despenca do céu, fazendo todos questionarem o quão segura aquela zona realmente é. Sem hesitar, Shiochi agarra a irmã e manda que ela corra para o abrigo da família Jang. O choque é demais para seu corpo frágil, e ela começa a tossir e a ter dificuldade para respirar. Sem perder tempo, Shiochi a coloca nos ombros e continua correndo. Não há espaço para desmaios dramáticos. No fundo, ele sente que algo está profundamente errado. Monstros não deveriam conseguir ultrapassar aquelas muralhas. A criatura monstruosa os persegue de perto, elevando-se acima da multidão em fuga. A única prioridade de Shiochi é levar sua irmã em segurança até o abrigo. Finalmente, eles alcançam a propriedade, mas encontram um enorme gargalo de pessoas desesperadas diante dos portões. Shiochi pergunta a um vizinho por que ninguém está sendo autorizado a entrar naquela suposta zona segura. Nesse momento, um funcionário de expressão arrogante, acompanhado por guardas, se apresenta diante da multidão. Ele anuncia que o abrigo possui capacidade limitada e que qualquer pessoa com menos de 3 marcas está oficialmente sendo oferecida como isca para monstros. A multidão entra em pânico e avança em uma tentativa desesperada de se salvar. Tentando agir com racionalidade, Shiochi alerta que uma confusão dessas apenas atrairá o monstro mais rapidamente. O guarda, porém, despreza seu status de marca 1 e o acusa de querer arrastar todos para a morte junto com ele. Em questão de segundos, a própria multidão se volta contra Shiochi, culpando-o simplesmente por desejar sobreviver. Aqueles com 3 marcas exigem prioridade na entrada, como se isso fosse natural. Enquanto os cidadãos se atacam uns aos outros, os oficiais observam tudo do alto, divertindo-se com o caos. Cansado de tanta injustiça, Shiochi grita que servirá como isca se permitirem que todos os outros entrem no abrigo. Seu inesperado ato de sacrifício pega o funcionário completamente de surpresa. Heroísmo definitivamente não fazia parte dos seus planos. Shiochi entrega sua irmã aos cuidados de um vizinho de confiança, prometendo que voltará em breve de sua perigosa missão de atrair o monstro para longe. Em seguida, encara os guardas e exige que abram os portões agora que ofereceu a própria vida. Ele expõe diante de todos que o oficial pretendia deixá-los morrer.
Pressionado pela multidão, o homem finalmente cede e ordena a abertura dos portões. Enquanto Shiote se afasta, o oficial lhe lança um olhar que claramente diz: "Você está morto." Não como ameaça, mas como uma certeza. Logo depois, os enormes portões se fecham, deixando Shiote completamente sozinho do lado de fora. Como se obedecesse a um roteiro, a gigantesca aranha monstruosa salta sobre os telhados e surge diante dele. Shiote encara a criatura e reúne coragem para enfrentar a batalha suicida que acabou de escolher. Então, de forma surpreendente, ele provoca o monstro diretamente. Um plano aparentemente perfeito, sem nenhuma falha. A aranha imediatamente morde a isca. Seus inúmeros olhos vermelhos se fixam em seu novo alvo favorito. Enquanto corre pela própria vida, Shiote começa a suspeitar que esse ataque de monstros é conveniente demais. Um doloroso flashback revela que, quando crianças, ele e sua irmã foram expulsos por possuírem marcas consideradas inúteis. Seu coração se fortalece. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua irmã de um mundo que os trata como lixo. Guiando o monstro pelas ruas vazias da cidade, Shiote desvia freneticamente dos ataques enquanto se pergunta onde estão os supostos protetores da cidade. A criatura se ergue sobre ele, mas Shiote consegue identificar seu tipo: uma aranha-lobo que caça por vibrações. No instante seguinte, o monstro ergue sua enorme garra para desferir o golpe final. De repente, um gigantesco raio azul atinge a besta e interrompe o ataque. Entre Shiote e a morte certa, surge uma guerreira de chifres, bloqueando o golpe com absoluta tranquilidade. A poderosa lutadora, claramente uma integrante da elite, encara o monstro com um olhar mortal, envolta em intensa energia azul. Sem demonstrar o menor medo, ela enfrenta o gigantesco inimigo como se seu tamanho não significasse nada. De sua arma, ela invoca um colossal dragão espiritual feito de pura energia azul. A criatura espectral serpenteia ao seu redor, pronta para a batalha. Ao seu comando, o dragão avança e morde violentamente o rosto da aranha, cravando os dentes em sua carapaça e envolvendo-a em um abraço mortal de relâmpagos. Uma explosão gigantesca de energia azul toma conta do local, aparentemente destruindo o monstro. Shiote observa a fumaça se dissipar, provavelmente tentando entender como sua vida pacata chegou a esse ponto. Sua salvadora pousa diante dele e o cumprimenta casualmente, como se invocar um dragão para enfrentar monstros gigantes fosse apenas parte da rotina. Em seguida, pergunta calmamente se ele está ferido. Shiote imediatamente a reconhece como uma elite de 6 marcas da família Jiang e, gaguejando, responde que está bem. Porém, no mesmo instante, uma dor aguda atravessa sua cabeça e ele quase desmaia. Como era de se esperar, o monstro ainda não foi derrotado. A aranha emerge dos escombros para um segundo round. A guerreira não parece surpresa, apenas irritada, jurando matá-la novamente por insistir em continuar viva. Ao se virar para verificar se Shiote está bem, ela percebe que ele desapareceu. Essa breve distração é tudo de que o monstro precisa para surpreendê-la e lançá-la pelos ares, destruindo o chão com o impacto de suas patas. Pouco depois, Shiote retorna correndo para verificar o estado da guerreira que acabara de deixá-lo para trás. Das nuvens de poeira, a aranha ressurge ainda mais furiosa. A guerreira percebe que a criatura não apenas sobreviveu, ela evoluiu, tornando-se ainda mais poderosa. Seu raciocínio estratégico entra em ação. Fugir juntos significaria a morte de ambos, mas um sacrifício poderia mudar tudo. Ela entrega rapidamente as informações a Shiote e ordena que ele escape para avisar o comando sobre a evolução do monstro. Quando ele hesita, ela lembra que, como alguém de 6 marcas, sua obrigação é permanecer na linha de frente, custe o que custar. Enquanto isso, a aranha aprimorada ruge com uma fúria devastadora. Nesse exato instante, uma marca estranha no pescoço de Shiote começa a brilhar. Uma dor insuportável invade sua mente, arrancando um grito de agonia. A guerreira observa, confusa, sem entender o que está acontecendo. Antes que possa ajudá-lo, uma poderosa onda de energia explode de seu corpo, lançando-a para trás. Ela estende a mão para detê-lo, mas já é tarde demais. No entanto, de repente, Shiote agarra seu pulso com uma força surpreendente, fazendo-a congelar no lugar. Quando ela se vira para encará-lo, fica completamente chocada. O suposto fracote de marca 1 não parece mais o mesmo. Nosso protagonista agora está envolto em um imenso turbilhão de energia dourada, com a aparência e a presença de alguém totalmente diferente. Esse poder é bruto e indomável, reunindo-se em um núcleo de luz tão intenso que chega a cegar. Em seguida, toda essa energia se comprime em um único ponto de poder avassalador, pronto para ser liberado. Com um rugido ensurdecedor, o feixe de energia dispara ao lado do monstro e atinge um arranha-céu ao longe. O corpo inteiro de Shiote começa a se transformar.
Chifres surgem em sua cabeça, seus cabelos passam a brilhar e um de seus braços é coberto por escamas douradas. Quando a transformação se completa, ele aparece vestindo uma espécie de armadura real de batalha, totalmente perplexo com a própria evolução. Agora, flutuando no ar, o antigo atendente de loja encara de frente a criatura capaz de destruir a cidade. Xioti, completamente transformado, finalmente parece alguém que realmente pertence a essa batalha. Então ele invoca seu próprio e gigantesco dragão dourado, porque, se é para copiar, melhor copiar em grande estilo. Uma versão em miniatura da guerreira surge e explica que os dois se fundiram, e que agora ele está usando o poder dela multiplicado várias vezes. Xioti decide simplesmente aceitar a situação. Primeiro ele mata o monstro. A crise existencial pode ficar para depois. Com um único gesto dramático, ele se prepara para liberar todo o poder que acabou de receber. Dos céus, ele convoca uma verdadeira tempestade de espadas douradas, determinada a transformar a aranha em uma almofada de agulhas. Com um simples movimento da mão, ele controla o ataque com uma calma impressionante para alguém que, uma hora antes, estava trabalhando em uma loja de conveniência. A chuva de lâminas sagradas despenca sobre o monstro, prendendo-o completamente ao solo. Seu novo espírito companheiro declara imediatamente que a vitória está garantida, o que, como sempre, é um péssimo sinal. E, de fato, a aranha continua viva, agora coberta por marcas brilhantes em forma de cruz e parecendo ainda mais furiosa. Sem perder tempo, Xioti decide partir para o combate direto. Ele concentra energia em seu punho, que passa a brilhar com uma aura que parece anunciar o fim do inimigo. O golpe atinge com a força de uma pequena bomba nuclear, envolvendo a cabeça do monstro em uma explosão colossal. A explosão rasga toda a rua, deixando para trás apenas fumaça e destruição. Desta vez, o corpo da criatura permanece no chão, soltando fumaça e parecendo realmente derrotado. Ainda desconfiado, Xioti pergunta se acabou mesmo, e seu parceiro espiritual o aconselha a verificar com cuidado. Então ele se aproxima do gigantesco cadáver, provavelmente se sentindo o homem mais poderoso do planeta. Mas, no instante em que chega perto, sua aura dourada começa a piscar e se desfazer. A fusão se rompe de repente, separando-o da guerreira e fazendo todo aquele poder desaparecer por completo. O pânico toma conta de seu rosto quando ele percebe que está muito, muito alto no céu e sem qualquer habilidade especial. No segundo seguinte, nosso herói despenca como uma pedra, um verdadeiro fim trágico para sua breve viagem de poder. Enquanto cai em direção ao chão, Xioti estende a mão em desespero e, como era de se esperar, a guerreira de elite surge voando e o segura no estilo princesa. Ela aterrissa com elegância no meio da rua destruída, ainda carregando-o nos braços. O momento se torna extremamente constrangedor, com ela corando enquanto Xioti apenas a encara sem reação. De volta aos próprios pés, Xioti agradece de maneira desajeitada, completamente sem perceber o clima. Ela sorri e insiste que, na verdade, é ela quem deve agradecê-lo pela ajuda. Nesse momento, alguns de seus subordinados se aproximam e a chamam de jovem senhorita. Com um simples gesto, ela os dispensa e ordena que retornem imediatamente à missão de resgate, mostrando toda sua autoridade. Quando Xioti tenta escapar discretamente, ela segura seu braço e o impede de sair. Primeiro o tranquiliza, dizendo que sua irmã está em segurança, mas deixa claro que os dois realmente precisam conversar. Ela vai direto ao ponto e pergunta como alguém de marca 1 conseguiu se fundir com seus poderes. Xioti apenas gagueja, pois também não faz ideia do que acabou de acontecer. Achando sua sinceridade até adorável, ela lhe entrega um cartão de visitas e sugere futuras colaborações. A primeira reação de Xioti é imaginar que está prestes a ser dissecado em um laboratório, uma resposta completamente compreensível. Ela ri e diz que ele é valioso demais para isso, ao que ele responde que essa frase soa extremamente assustadora. Mudando de tom, a jovem o encara diretamente e promete protegê-lo. O momento é interrompido quando um subordinado retorna informando que o mestre deseja vê-la. Irritada, ela atende uma ligação e garante rapidamente que está tudo sob controle. No entanto, assim que desliga, um dos guardas volta a insultar Xioti, chamando-o de lixo de marca baixa. A jovem senhorita o silencia imediatamente com um olhar capaz de congelar o inferno. Sem hesitar, ela demite o subordinado por sua falta de respeito, deixando o homem completamente sem palavras. Xioti apenas dá de ombros e comenta que já está acostumado a ser tratado daquela forma. Como demonstração de gratidão, ela lhe oferece um cartão dourado de aparência extremamente valiosa. Ela insiste para que ele aceite, explicando que ele não apenas salvou sua vida, mas também a de todos que estavam naquela rua. Xioti encara o cartão, provavelmente tentando calcular quantas complicações isso ainda vai trazer. No fim, guarda a recompensa misteriosa e decide se preocupar com as consequências depois.
Após uma despedida rápida e constrangedora, ele tenta sair dali o mais rápido possível, mas a guerreira o observa partir com um brilho intenso nos olhos. Ela está convencida de que aquele garoto é a chave para interromper algum misterioso ciclo capaz de destruir o mundo. Enquanto isso, Shioti já está em casa, verificando imediatamente o estado de sua irmã doente. Ela tenta fingir que está bem, apesar da tosse, mas ele já está cuidando de sua febre. Com carinho, diz que todo o caos envolvendo a aranha gigante provavelmente foi um pouco estressante. Logo depois, sua irmã se levanta da cama e o abraça, enquanto a gentil vizinha observa a cena sorrindo ao fundo. Do lado de fora, toda a vizinhança o aclama como o herói que salvou a todos. Até mesmo o guarda arrogante está ajoelhado, implorando por perdão e admitindo que ele era o verdadeiro lixo. Shioti apenas observa enquanto o homem é arrastado para longe, mantendo uma expressão completamente indiferente. De volta ao interior da casa, sua irmã confessa sentir-se um peso em sua vida. Shioti imediatamente segura sua mão e afirma que isso não é verdade. Família não fala dessa forma uns com os outros. Em seguida, brinca dizendo que quer comer sua famosa sopa de costela de porco assim que ela estiver melhor. Quando sua irmã finalmente adormece, Shioti fecha a porta silenciosamente, acreditando que seu longo dia chegou ao fim. Ele pede que ela descanse, enquanto vai atender alguém que bate à porta. Ao abrir, encontra visitantes inesperados e pergunta com cautela o que desejam. Diante dele está um verdadeiro comitê de recrutamento. Um cientista, um tradicionalista e uma garota de visual punk. Shioti veste seu melhor sorriso de atendimento ao cliente e tenta entender o que está acontecendo. Logo pergunta se tudo aquilo tem relação com sua estranha fusão com a elite da família Jiang. O representante principal confirma que veio em nome da família Jiang, mas já está planejando impedir que outras famílias se aproximem de Shioti. Antes que possa continuar, o cientista o agarra e o chama de uma nova mutação perfeita para pesquisas, o que nunca é um bom sinal. A garota de cabelos roxos intervém imediatamente, acusando o cientista de basicamente querer dissecá-lo. Em seguida, faz sua própria proposta em nome da família Shen, aproximando-se de maneira desconfortável. Enquanto isso, os curiosos ao redor cochicham teorias absurdas sobre como um fracassado de marca conseguiu tanta sorte. O sorriso cordial de Shioti desaparece, substituído por um olhar frio e determinado. Ele já ouviu esse tipo de desprezo inúmeras vezes. Recordações de todas as vezes em que foi chamado de lixo e escória passam por sua mente. Com uma confiança repentina, ele declara que analisará cada proposta cuidadosamente. Um sorriso predatório surge em seu rosto enquanto promete escolher a melhor opção para si mesmo. Essa demonstração inesperada de firmeza deixa todos desconcertados, especialmente a garota da família Shen. Então Shioti tira o cartão dourado, lembrando a todos quem realmente está implorando a quem. Por fim, ele aceita formalmente a oferta da família Jiang, já que a jovem senhorita foi quem o convidou pessoalmente. No entanto, estabelece sua primeira condição. Sua irmã está doente e é sua prioridade absoluta. O representante da família Jiang concorda de imediato, oferecendo tratamento em um hospital particular, enquanto os concorrentes observam frustrados. Quando a porta se fecha, os recrutadores finalmente entendem que aquele garoto não é mais alguém que possam intimidar. Shioti volta ao quarto e encontra sua irmã acordada, com uma expressão de leve confusão. Ele apenas sorri calmamente e diz que está tudo completamente sob controle. Mas do lado de fora, um corvo sinistro de olhos vermelhos brilhantes observa cada movimento da família. Enquanto isso, a história muda para a luxuosa mansão da família Jiang, durante a noite, onde acontece uma sofisticada festa da alta sociedade repleta de convidados arrogantes. O mordomo da família conduz Shioti pelo salão, enquanto nosso protagonista claramente se sente fora de lugar. Como esperado, os convidados começam imediatamente a cochichar sobre a presença daquele suposto lixo de marca 1. Shioti continua caminhando, ignorando os comentários com total naturalidade, até que um belo rapaz loiro de terno bloqueia seu caminho. O jovem passa a questionar em voz alta por que um plebeu de classificação tão baixa foi autorizado a entrar. O mordomo tenta apaziguar a situação, explicando que Shioti é um convidado de honra. No entanto, o jovem mestre Ki não aceita a explicação e insiste em chamá-lo de lixo. Ignorando todas as tentativas de acalmar os ânimos, ele despeja deliberadamente uma taça inteira de vinho sobre a cabeça de Shioti. Encharcado e furioso, Shioti abandona de vez sua expressão amigável, substituindo-a por um olhar gelado e um severo aviso, que apenas fortalece sua aura com um sorriso arrogante, declarando com toda a confiança: esse garoto está prestes a morrer. Mas Shioti age primeiro, agarrando o rosto do sujeito antes que ele sequer consiga piscar. O jovem rico é lançado ao chão, completamente confuso ao perceber que seus poderes simplesmente não estão funcionando. Aproveitando a oportunidade, Shioti finca o pé no peito dele e exige um pedido de desculpas, enquanto o
valentão apenas gagueja em total incredulidade. Com toda a calma do mundo, Shiochi se inclina e repete sua exigência. Afinal, boas maneiras são importantes. Ele aumenta um pouco a pressão para garantir que sua mensagem seja compreendida. E isso transforma imediatamente o grande e intimidador jovem em uma pilha de nervos, implorando desesperadamente por perdão. Nesse momento, Shiochi tem uma revelação. Sem seus poderes, essas pessoas de marcas altas não são nada de especial. Mas Ki se levanta envolto em pura fúria, prometendo que Shiochi está acabado. Um verdadeiro mal perdedor. Shiochi apenas sorri, completamente indiferente ao espetáculo dramático. Enquanto o rapaz entra em modo de transformação total, com uma estranha meia máscara e muitos gritos furiosos, nosso protagonista finalmente percebe que aquele brilho vermelho é o sinal de uma transformação. Com um sorriso perturbador, Ki promete espancá-lo até a morte. Uma reação absolutamente desproporcional para alguém que apenas foi humilhado. Em seguida, ele invoca um vórtice sombrio de energia maligna, porque sutileza definitivamente não é coisa de gente rica. Do portal surge um gigantesco lobo demoníaco, pronto para transformar aquela festa sofisticada em um verdadeiro banquete. A enorme criatura avança diretamente contra Shiochi, que pela primeira vez começa a aparecer um pouco fora de sua zona de conforto. Os convidados entram em pânico, perguntando como um monstro conseguiu atravessar toda a segurança do evento. Até a postura tranquila de Shiochi vacila quando ele percebe que talvez tenha provocado o herdeiro errado. O mordomo o agarra e tenta arrastá-lo para longe antes que ele se torne o próximo prato do monstro. No entanto, Shiochi faz a pergunta mais importante de todas. Por que nenhum daqueles outros membros da elite está ajudando? O mordomo explica que possuir poder e saber utilizá-lo são coisas completamente diferentes. Ele acrescenta que, para se tornar forte, é necessário treinamento de verdade. Segundo ele, a maioria dos nobres é preguiçosa demais para isso, ao contrário da jovem senhorita da família Jeang, que realmente lutou e se fortaleceu no campo de batalha. Enquanto tentam escapar, eles percebem que o lobo demoníaco já fez sua primeira vítima entre os convidados. A criatura mergulha novamente, pronta para transformar Shiochi e o mordomo em mais uma refeição. O cérebro de Shiochi simplesmente trava, resumindo toda a situação em um eloquente "ah, não". Mas, no instante em que o monstro está prestes a atacar, algo o acerta violentamente no rosto. Surge então uma garota de cabelos rosa e vestido cheio de babados, aplicando um poderoso chute voador. Ela aterrissa diante de Shiochi e repreende o enorme cão infernal como se estivesse corrigindo um filhote mal comportado, o que apenas deixa a criatura ainda mais furiosa. Sem sequer olhar para trás, ela manda Shiochi fugir enquanto cuida da situação. Quando ela se vira, sua imagem desperta uma lembrança intensa em Shiochi. Ele imediatamente a reconhece. Sua mente retorna a um beco escuro, onde no passado ele havia protegido aquela mesma garota de alguns agressores. No presente, porém, o lobo demoníaco perde a paciência e avança sedento por sangue contra a garota que ousou chutá-lo. Em resposta, ela invoca um machado de batalha tecnológico absurdamente gigantesco. Logo em seguida, salta para o alto para enfrentar o ataque com um estilo impressionante. O lobo contra-ataca disparando uma poderosa onda sonora diretamente de sua garganta. O golpe a atinge em cheio, lançando-a pelos ares. Shiochi observa em horror enquanto ela despenca em direção ao chão. O impacto gera uma enorme explosão de poeira e destroços por todo o salão. Mas, no último segundo, Shiochi mergulha e consegue segurá-la em seus braços. Abraçando-a com firmeza, ele pergunta se está bem, ignorando completamente o próprio perigo. A garota de cabelos rosa cora intensamente enquanto está em seus braços, enquanto Shiochi continua sem entender exatamente o que está acontecendo. Antes que possam processar o momento, o lobo demoníaco retorna, desta vez acompanhado de toda a sua alcateia. Um grupo inteiro de cães infernais avança em uma onda aterrorizante de presas e rosnados. Os convidados da alta sociedade agora correm desesperados por suas vidas. A garota, porém, mantém um olhar determinado, sem demonstrar o menor sinal de medo. Shiochi tenta empurrá-la para um local seguro, gritando para que ela saia dali, mas em vez de fugir, ela segura sua mão. No instante em que suas mãos se tocam, uma explosão de energia púrpura envolve ambos. Anéis luminosos de poder se espalham e atingem diretamente a alcateia, vaporizando instantaneamente os monstros em pedaços. Problema resolvido? Não exatamente. O enorme lobo-alfa permanece completamente ileso, encarando a origem da explosão sem qualquer preocupação. E no lugar onde a garota estava, agora surge um rapaz de cabelos rosa e orelhas de gato, reclamando do novo esquema de cores. Uma versão em miniatura da garota aparece e o convence de que um machado rosa é perfeito para o trabalho. Enquanto isso, o lobo-alfa simplesmente recria toda a sua alcateia a partir de poças de sombra espalhadas pelo chão. Em poucos segundos, todos os subordinados estão de volta, ainda mais furiosos do que antes. O novo guerreiro de cabelos rosa percebe que o lobo pode absorver e invocar seus minions infinitamente.
Agora completamente cercado, ele se vê em uma situação extremamente desfavorável. Sem alternativa, começa a brandir seu enorme machado brilhante e ataca a criatura mais próxima. O monstro, porém, é veloz demais. Desvia do golpe e salta diretamente em direção à sua garganta. Chiote cerra os dentes, entendendo que está preso em uma batalha de desgaste impossível de vencer. Então ele salta para o alto, preparando um gigantesco ataque giratório para abrir espaço. No meio da luta, ainda encontra tempo para conversar com sua pequena companheira espiritual, que se mostra preocupada com montanhas russas. Ele promete levá-la a um parque de diversões depois, como se esse fosse um assunto perfeitamente normal para discutir durante uma batalha mortal. Com isso resolvido, ele libera um enorme vórtice rosa que transforma toda a alcateia em fragmentos de sombra. Mas o lobo alfa apenas cresce e fica ainda mais furioso. Nada impressionado com o espetáculo, ele investe com um rugido ensurdecedor. A criatura salta com as mandíbulas escancaradas, pronta para encerrar aquela luta de uma vez por todas. Os olhos de Chiote brilham intensamente. Ele estava esperando exatamente por esse momento. Saltando o mais alto possível, desce com o machado gigante em um golpe decisivo. As energias rosa e vermelha colidem em um clarão tão intenso que faz todo o salão tremer. O machado acerta em cheio o crânio do monstro com força devastadora. E, surpreendentemente, não causa efeito algum. O lobo permanece imóvel, agora apenas ostentando um novo e elegante adorno na cabeça. Suas mandíbulas se abrem de maneira impossível, prontas para engolir Chiote em um único e anticlimático movimento. Então, subitamente, a gigantesca criatura desaba. Finalmente derrotado, o lobo se dissolve em uma massa de substância monstruosa. O guerreiro de cabelos rosa solta um profundo suspiro de alívio, acreditando que o pesadelo enfim terminou. A fusão se desfaz, deixando Chiote e a garota novamente separados no salão destruído. Ainda tremendo pela adrenalina da vitória, ela fecha os punhos e corre diretamente até ele. Com um grito triunfante, salta em seus braços e o abraça com força, chamando-o pelo nome Leuan, mas um som ameaçador vindo do alto interrompe a celebração. Um novo par de sapatos surge no local, indicando que a noite ainda está longe de terminar. E assim, a jovem guerreira endurecida da família Jiang finalmente chega, perguntando se Chiote está bem. Sua postura firme desaparece imediatamente quando ela o vê no chão junto da garota de cabelos rosa. Já a garota acena alegremente e apresenta a recém-chegada como sua irmã mais nova, Yao Yin. Chiote apenas tenta processar essa inesperada e confusa reunião familiar. A garota de cabelos rosa confirma toda animada que é a irmã mais velha, envolvendo a constrangida Yao Yin com um braço. Com a situação um pouco mais controlada, Yao Yin se desculpa por todo o incidente envolvendo o lobo demoníaco. Em seguida, pede que os dois a acompanhem até seu pai, prometendo explicar tudo no caminho. Enquanto isso, um homem misterioso empunhando uma espada observa tudo das sombras, apreciando a cena com uma taça de vinho na mão. Yao Yin tranquiliza Chiote, dizendo para não se preocupar com os estragos, pois a família Jiang possui pessoas encarregadas de lidar com esse tipo de situação. Ela então solicita educadamente que os convidados restantes, ainda profundamente traumatizados, deixem o local sob escolta. A família promete fornecer uma explicação completa sobre o incidente, uma forma bastante profissional de se referir a um ataque de lobo demoníaco. Enquanto caminham, Yao Yin percebe que aquele é o mesmo tipo de monstro que apareceu no distrito comercial. Ambos os locais deveriam estar protegidos por uma enorme barreira de energia de alta tecnologia. No entanto, essa barreira agora está visivelmente se despedaçando, o que significa que ela falhou ou foi sabotada deliberadamente. Sua companheira de cabelos rosa, Lu Han, apenas diz a Yao para não se preocupar, pois ela está ali para protegê-la. Finalmente, o trio chega diante de um enorme conjunto de portas. Eles estão prestes a encontrar o chefe da família. Yao Yin anuncia a chegada ao pai, e uma única ordem fria ecoa do interior. Entrem. Antes mesmo que consigam dar um passo, uma xícara de chá atravessa a porta em velocidade mortal e acerta Yao em cheio na cabeça. Uma recepção realmente calorosa por parte do querido papai. Lu Han avança com um sorriso arrogante, protegendo Yao Yin, que claramente parece miserável com esse reencontro. Lá dentro, o patriarca da família imediatamente ordena aos gritos que todos se ajoelhem, porque cordialidade é claramente coisa para os fracos. Yao começa a obedecer, mas Chiote a puxa de volta, recusando-se a permitir que ela se ajoelhe. Nosso protagonista encara o velho diretamente, e com toda a calma do mundo, pergunta se aquilo é a ideia dele de intimidação. O grupo inteiro permanece firme, enfrentando o patriarca enfurecido sentado em sua luxuosa cadeira. O velho rosna que aquele é um assunto particular da família, basicamente mandando Chiote desaparecer. Mas Chiote não recua. Ele rebate na mesma moeda e solta uma provocação certeira, dizendo que jamais imaginou que uma família tão prestigiada pudesse ter tão pouca hospitalidade. Depois dessa resposta impecável, ele simplesmente se vira para sair, tentando levar Yao consigo.
Nesse momento, porém, o patriarca grita que os monstros só apareceram por causa de Xioti. Xioti e Luhan já estão deixando o local, mas Yaoin permanece para trás, completamente dividida. Agora, ela fica sozinha no enorme salão, inteiramente à mercê do pai. Do lado de fora, Luhan começa a reclamar sobre o quão detestável aquele velho é. Enquanto isso, Xioti junta as peças e percebe que Yao e seu pai claramente não têm uma boa relação. Então, Luhan revela uma verdade chocante. O patriarca foi diretamente responsável pela morte da mãe de Yaoin. Ela explica que, para concentrar ainda mais poder, algumas famílias nobres obrigavam seus filhos a se casarem com parentes próximos. Xioti fica horrorizado ao compreender as terríveis implicações dessa tradição familiar. Luhan confirma. A mãe de Yaoin foi forçada a se casar com seu próprio primo e enlouqueceu após o parto. Xioti permanece em choque diante desse sombrio segredo familiar. Luhan apenas dá de ombros e comenta que é melhor que a própria Yaoin conte o restante da história. Logo em seguida, Luhan tenta recrutá-lo para algum grupo misterioso, exibindo um sorriso pouco confiável. Xioti responde com o clássico "vou pensar no assunto", que na prática significa um sonoro "de jeito nenhum". Então ela muda de estratégia e o convida para um leilão clandestino naquela mesma noite. Como isca, menciona a possibilidade de encontrar uma cura para a doença de sua irmã. Ao ouvir isso, Xioti aceita imediatamente. Ele comenta que ainda possui seu velho terno de vendedor, mas Luhan nem cogita essa possibilidade. Está na hora de uma sessão de compras. Xioti claramente não está acostumado com tanta atenção e cora intensamente. Pouco tempo depois, já aparece diante do espelho vestindo um elegante terno novo, com uma aparência incrivelmente sofisticada. A solução de Luhan é simples: comprar praticamente a loja inteira. Enquanto isso, a carteira de Xioti sofre um verdadeiro ataque cardíaco. Nesse momento, uma mulher surge fazendo comentários sarcásticos sobre o suposto namorado de Luhan. Ela está pendurada no braço de um loiro com a aparência de alguém que vive do auge dos tempos de escola. Ignorando completamente os dois, Luhan apenas pede ao atendente que embale todas as roupas. O rapaz começa a zombar do gosto dela para homens, tentando afirmar algum tipo de superioridade. Sua irritação cresce rapidamente até transformar seu rosto em pura fúria. A namorada tenta acalmá-lo, mas ele não lhe dá a menor atenção. Em vez disso, a empurra violentamente, gritando que aquilo não é da conta dela. O homem literalmente a arremessa pelo salão por tentar apaziguar a situação. Mas, do nada, uma garota de cabelos vermelhos e dentes extremamente afiados surge em alta velocidade e a segura antes da queda. A mulher, ainda assustada, agradece a sua misteriosa salvadora. A recém-chegada responde com um sorriso ao mesmo tempo amigável e intimidador. A ruiva confronta o loiro e afirma que ele é apenas um covarde que se aproveita dos mais fracos. Como esperado, o ego frágil do sujeito não suporta a provocação. Ele desfere um soco enquanto grita, perguntando quem ela chamou de lixo. A garota simplesmente desvia do golpe e o envia voando com um chute perfeitamente executado. O rapaz cai pesadamente no chão, atordoado ao perceber que sua pose de valentão fracassou de forma humilhante. De pé sobre ele, a ruiva o define com precisão: "Você é um canalha". Observando tudo de lado, Xioti fica impressionado e pensa que aquela nova lutadora é realmente muito habilidosa. De repente, um portal sinistro em tons de vermelho e preto se abre logo atrás dela, crepitando com energia sombria. Os olhos de Xioti se arregalam. Ele reconhece imediatamente aquele portal ameaçador de seus encontros anteriores com monstros. Sem hesitar, avança e grita para que ela tome cuidado, mas já é tarde. Tentáculos de sombra emergem do vazio, envolvendo a garota ruiva e aprisionando-a. Ela luta para se libertar, completamente surpreendida pelo ataque. O portal começa a puxá-la, como se estivesse prestes a arrastá-la para outra dimensão. No último segundo, Xioti mergulha e segura seu pé, impedindo que ela seja levada. Enquanto isso, a mulher que havia sido arremessada tenta simplesmente pagar por suas compras, totalmente confusa com o caos ao redor. A força do portal é poderosa demais. Todos acabam sendo arrastados para o vórtice. Uma nova garota de cabelos rosa observa a cena. Ela avança e revela que foi a responsável por toda a emboscada. Com um sorriso distorcido, despede-se de suas vítimas enquanto o portal se fecha abruptamente. A loja de roupas fica estranhamente vazia, restando apenas alguns manequins como testemunhas. Do outro lado, a mulher sugada pelo portal observa o ambiente, completamente perdida e aterrorizada. Xioti recupera o equilíbrio e chama por ela, perguntando se está bem. Após essa nada agradável viagem interdimensional, Xioti cai diretamente sobre a garota ruiva. Enquanto pergunta se ela está bem, ela imediatamente o chama de pervertido. A salvadora ruiva fica presa sob ele, completamente mortificada e pronta para arrancar a cabeça de alguém. Então Xioti percebe exatamente onde suas mãos foram parar.
Definitivamente não é a melhor forma de quebrar o gelo. Ela explode em fúria, chamando-o de pervertido, enquanto ele tenta explicar que ambos estão em perigo mortal. Ignorando completamente a explicação, seus cabelos se inflamam em chamas douradas enquanto ela libera seu poder, claramente irritada com absolutamente tudo. Agora, os dois encaram o ambiente estranho e ardente para o qual foram transportados. Usando uma máscara de presas afiadas, ela exige que qualquer criatura responsável por aquilo apareça imediatamente ou seja reduzida a cinzas. Shiote conclui que alguma besta os aprisionou naquele espaço especial. Nesse instante, tentáculos de sombra começam a emergir do chão bem abaixo dela. Os olhos de Shiote se arregalam novamente. Ele grita para que ela tome cuidado e se lança para empurrá-la para longe. No exato momento em que a tira do caminho, enormes espinhos de sombra irrompem do solo. A garota cai no chão, confusa e irritada com o novo empurrão. Ao se virar para reclamar, vê Shiote atravessado pelos espinhos, tendo recebido o golpe em seu lugar. Toda sua raiva desaparece instantaneamente, substituída por um choque horrorizado diante do sacrifício. Quando Shiote começa a cair, as chamas dela avançam e envolvem seu corpo. O fogo consome a magia sombria, fazendo os espinhos se desfazerem no ar. Ela despeja toda a sua energia na tentativa desesperada de salvar sua vida. Enquanto mais mãos sombrias emergem do chão, ela fecha o punho com determinação, pronta para liberar toda a sua justiça flamejante. Então ergue um enorme escudo cristalino, protegendo os dois do ataque da gigantesca criatura de sombras. Segurando Shiote nos braços, ela implora desesperadamente para que ele desperte de seu ato heróico e extremamente imprudente. Shiote tosse uma grande quantidade de sangue negro, um sinal nada animador. Finalmente, ele abre os olhos, atordoado, mas ainda vivo. Em pânico, ela praticamente grita para que ele não morra depois de tudo o que fez. Enquanto sua consciência vacila, a mente de Shiote retorna a um momento do passado. Ele se vê novamente sendo espancado sob uma forte chuva por alguns valentões. O líder do grupo o encara de cima, zombando do objeto que ele segurava com todas as forças. E ali permanece um Shiote muito mais jovem, machucado e derrotado, caído sobre o frio e molhado asfalto. Depois de se cansarem de espancá-lo, os valentões simplesmente vão embora, deixando Shiote sozinho em sua miséria. Ele se encolhe no chão, completamente derrotado, tentando proteger com o próprio corpo aquilo que carregava com tanto cuidado. Então, uma pequena sombra surge sobre ele, oferecendo um pouco de abrigo contra a chuva torrencial. Ao levantar os olhos, ele vê sua irmã mais nova, Zolin, segurando um guarda-chuva. Ela está ali, corada e profundamente preocupada com o irmão mais velho. Mesmo sentindo dor por todo o corpo, Shiote consegue sorrir e lhe deseja feliz aniversário, entregando o bolo que havia protegido a qualquer custo. Ao vê-lo tão machucado por sua causa, Zolin começa imediatamente a chorar. Mas Shiote apenas diz para ela não chorar, insistindo que está bem. Um gesto típico de irmão mais velho. De volta ao presente, ele toca delicadamente o rosto da garota de cabelos vermelhos e garante que realmente está bem. Ela nega na mesma hora que estivesse preocupada, alegando que apenas não queria que ele morresse. Uma desculpa extremamente convincente. Com Shiote seguro em seus braços, o poder dela explode em um verdadeiro inferno de vingança. As chamas tomam toda a dimensão de bolso, e em meio ao fogo, surge uma nova transformação. Shiote se funde com a garota ruiva e assume a forma de uma espécie de anjo flamejante. O espírito chibi da garota entra em completo desespero, enquanto Shiote explica com tranquilidade que ele simplesmente consegue se fundir com outras pessoas. Ela fica furiosa. Ele nem sequer pediu permissão. Mas Shiote apenas responde que ela é a terceira e que depois resolverão esses detalhes. Nesse exato momento, as garras da criatura sombria finalmente destroem o escudo de cristal que os protegia. Shiote, fundido, apenas comenta que discutirão essa violação de recursos humanos depois que sobreviverem. Então começa a desviar habilmente dos ataques do monstro, para o absoluto desespero da garota ruiva. Ele atravessa uma tempestade de lanças de sombra com tanta facilidade que parece estar dançando. No meio da batalha, ele para subitamente e diz que ainda existe um problema a ser resolvido, deixando sua parceira completamente confusa. Sua primeira pergunta é por que o monstro escolheu especificamente ela como alvo. A garota não faz ideia. A segunda pergunta vem logo em seguida. Por que aprisioná-los em vez de simplesmente matá-los? Em vez de responder, ela se ofende e começa a defender sua própria força. Ignorando a reação, Shiote reúne uma pequena esfera de fogo na palma da mão e a arremessa no chão. A garota observa, convencida de que ele enlouqueceu. Imediatamente, os membros sombrios do monstro congelam. Toda a atenção da criatura se volta para a pequena chama. Como se fosse o último lanche disponível, todas as sombras avançam em direção ao fogo. Shiote confirma sua teoria. A criatura é completamente obcecada pela energia flamejante da garota, e foi justamente por
isso que a armadilha da garota de cabelos rosa funcionou. O monstro queria roubar o fogo dela para si. Então Shiochi manda que sua parceira olhe para cima. No teto está o verdadeiro corpo da criatura. Uma aranha monstruosa e perturbadora com um núcleo púrpura brilhante. Aquele enorme orbe pulsante é claramente o coração da besta. E seu alimento favorito é o fogo. Shiochi então invoca uma impressionante espada óssea envolta em energia vermelha. Sem hesitar, dispara em direção ao inimigo e desfere um gigantesco arco flamejante. Toda a energia da garota ruiva é canalizada em um único golpe devastador. Ele mergulha diretamente em direção ao núcleo da aranha, decidido a encerrar a luta de uma só vez. Um clarão cegante explode no momento do impacto, e logo em seguida, uma detonação colossal sacode toda a dimensão de bolso. Quando a poeira baixa, Shiochi continua de pé, tossindo e visivelmente exausto. Então murmura, com certo desapontamento, que errou. Uma explicação no mínimo curiosa para alguém que acabou de explodir metade da dimensão. Nesse momento, uma nova silhueta emerge das sombras e anuncia que finalmente chegou. É uma espécie de mulher-demônio com aparência de mariposa, estranhamente feliz com o reencontro. Tanto Shiochi quanto sua parceira flamejante ficam completamente confusos, perguntando um ao outro se conhecem aquela mulher. A criatura assume uma expressão obsessiva e implora para que ele nunca mais a abandone. Em um frenesi desesperado, lança inúmeras patas de aranha feitas de sombra, mas Shiochi fundido desvia de todos os ataques. Totalmente perplexo com aquela situação digna de uma apaixonada obsessiva. Ele pergunta à parceira se ela percebeu o que acabou de acontecer, e o espírito Chibi confirma. Enquanto isso, a mulher mariposa continua gritando, perguntando por que ele não vai até ela. Então fica claro que ela nem sequer está falando com Shiochi. Na verdade, ela mantém outro homem preso em seu aperto. Shiochi começa a suar frio ao perceber que acabou se envolvendo no drama romântico de outra pessoa. Ele apenas observa, sem graça, enquanto a verdadeira novela acontece a alguns metros de distância. A mulher mariposa olha em sua direção, genuinamente confusa, e pergunta se fez algo errado. Seu senso de situação é simplesmente impecável. Ela murmura que precisará encontrar uma forma de trazer seu senhor até ela, enquanto continua chamando desesperadamente por meu lord, apertando o pobre homem com força mortal. Enquanto isso, Shiochi encontra diante de si uma gigantesca teia luminosa bloqueando o caminho. Com determinação, começa a conjurar uma poderosa magia de fogo. Em seguida, libera um enorme pilar de chamas que incinera toda a teia em uma explosão devastadora. Quando a fumaça se dissipa, ele permanece flutuando, tendo aberto um caminho limpo através da armadilha. Sua parceira flamejante fica impressionada ao ver o quão bem ele consegue manipular seu poder, e Shiochi apenas sorri com satisfação. Então ele eleva ainda mais o nível e invoca uma majestosa fênix de fogo atrás de si. Apontando para frente, envia a ave ardente diretamente contra a mulher mariposa. A fênix cruza a dimensão como um míssil colossal de pura justiça flamejante. A criatura parece surpresa e até levemente impressionada, mas sua confiança retorna imediatamente. Ela ri e afirma que um ataque tão simples jamais será capaz de derrotá-la. Em seguida, concentra sua energia sombria para contra-atacar. Do chão, ergue uma verdadeira floresta de espinhos afiados de sombra. As estruturas sobem rapidamente, formando uma muralha gigantesca. O escudo de espinhos bloqueia completamente a fênix e a protege da explosão. Shiochi percebe que seus ataques de fogo, sozinhos, são inúteis. Sua parceira pergunta qual será o próximo passo. Ele explica que aquela é a dimensão da inimiga e que ela vem tentando capturá-lo o tempo todo. Então, um plano começa a tomar forma. Shiochi revela sua estratégia. Servirá de isca e permitirá que ela o capture. Quando a mulher mariposa estiver convencida de sua vitória, ele desferirá o golpe final. A parceira considera o plano extremamente perigoso e absurdamente estúpido. Shiochi apenas chama isso de uma aposta. Ela começa a culpar a si mesma por toda a situação. Em um breve flashback, um homem mais velho havia avisado que bestas demoníacas estavam especificamente atrás dela. Assim, Shiochi permanece imóvel, oferecendo-se como uma isca perfeita. No momento exato, as patas de sombra avançam e o aprisionam conforme o planejado. A mulher mariposa surge radiante, absolutamente encantada por finalmente ter capturado seu senhor. Aproxima-se e, em tom perturbadoramente carinhoso, pede que ele apenas seja um bom menino e a acompanhe. Preso pelas correntes sombrias, Shiochi a ouve vangloriar-se de quanto tempo passou procurando por ele, mas era exatamente esse o momento que aguardava. Ele invoca novamente sua espada óssea flamejante e, com um poderoso corte de fogo, destrói as amarras e ataca diretamente a mulher mariposa. Concentrando todo o poder emprestado, desfere um golpe certeiro. No entanto, ela consegue bloquear a espada com um de seus próprios membros, interrompendo o ataque. Completamente chocada, encara Shiochi e pergunta por que seu senhor a atacaria. De repente, um brilho surge no olho de Shiochi, e ambos são arrastados para uma memória. Nela, a mulher mariposa aparece em outra vida,
comida, servindo chá alegremente a seu mestre. De repente, seu senhor desaba no chão. Desesperada, ela corre para ajudá-lo, mas outro homem surge e a chuta no rosto, chamando-a de uma marionete que desenvolveu consciência. No presente, Shiote ainda a mantém atravessada pela espada, completamente confuso com a lembrança. Sua parceira flamejante também não entende nada e pergunta se ele realmente conhece aquela mulher obsessiva. Mesmo com a lâmina atravessando seu peito, a mulher mariposa admite calmamente que talvez tenha ultrapassado os limites. Ela aceita as chamas como forma de purificar seus pecados. O espírito chibi da garota ruiva grita que toda a dimensão está desmoronando. Enquanto o mundo ao redor se despedaça, Shiote apenas observa o caos. No instante seguinte, todos retornam ao mundo real. A fusão se desfaz e Shiote cai no chão, atordoado. A garota ruiva o ajuda a se levantar, elogiando com entusiasmo o quão incrível ele foi. Ao olhar para as mãos, Shiote percebe que está segurando uma pequena escultura de madeira representando a mulher mariposa. Um curioso presente de despedida. A garota de cabelos rosa reconhece imediatamente o objeto e o identifica como um servo de marca. Shiote pergunta sobre os símbolos entalhados na peça. No mesmo instante, o pequeno boneco começa a brilhar de forma ameaçadora. Então ganha vida, assumindo uma pose dramática como se quisesse demonstrar autoridade sobre todos ao redor. Shiote fica boquiaberto ao perceber que o brinquedo está realmente vivo e toca seu rostinho em total incredulidade. A garota de cabelos rosa, especialista no assunto, explica que se trata de um assistente pertencente à guarda real. Esses seres são basicamente marionetes mágicas criadas para servir nobres que possuem insígnias especiais. Existem os modelos de serviço, que funcionam como mordomos e criadas sofisticados, e os modelos guardiões, que vêm acompanhados de seu próprio esquadrão de guarda-costas blindados. Então ela pergunta a Shiote que tipo de assistente ele acredita estar segurando, enquanto ele o balança pelo topo da cabeça. A garota de cabelos vermelhos logo comenta que aquilo deve ser um modelo de entretenimento, já que é divertido demais brincar com ele. Mas a garota de cabelos rosa fica séria e faz a pergunta realmente importante. De onde Shiote tirou aquele bonequinho? Shiote explica que, quando o grande demônio desapareceu, ele simplesmente agarrou por instinto a pequena boneca em forma de mariposa. A garota de cabelos rosa o alerta de que o objeto já formou um contrato com ele. Mas existe um grande problema, pois ela teme que aquilo possa ser perigoso, lembrando-se da aterrorizante entidade demoníaca que enfrentaram. Enquanto isso, a garota ruiva pede desculpas por toda a confusão e promete ser mais cuidadosa da próxima vez. A garota de cabelos rosa, Luren, esclarece que estava apenas genuinamente preocupada com ele. Shiote agradece e admite que ainda tem muito a aprender sobre tudo o que está acontecendo. Percebendo uma oportunidade, Luren assume uma expressão extremamente determinada e tenta recrutá-lo imediatamente para a Corporação S, com a sutileza de um trem de carga. Shiote escapa elegantemente da oferta de emprego ao lembrá-las de que já estão atrasados para o leilão. Em seguida, começa a arrastar uma Luren apavorada para fora, enquanto a garota ruiva apenas observa tudo com diversão. Luren conta que avisou a outra garota que ele estava em segurança e também informa que seu terno foi completamente destruído. A atenção de Shiote muda imediatamente e ele pergunta se a família da garota ruiva está bem após o ataque. Luren confirma que entrou em contato com eles e que está tudo bem. Pelo menos por enquanto, a crise foi evitada. Nesse momento, a garota ruiva cai na gargalhada, achando toda a situação hilária. Ela o provoca por se preocupar tanto e brinca que provavelmente ele acabará encontrando outro demônio no leilão. Shiote nega imediatamente, insistindo que não há a menor chance de seu azar ser tão terrível assim. E exatamente nesse instante, uma explosão gigantesca rasga um arranha-céu da cidade. De repente, Shiote aparece segurando uma garota totalmente desconhecida com aparência de sereia enquanto grita o nome Zinti. Ao mesmo tempo, um enorme monstro roxo avança em direção aos dois. A garota responde aos berros, Azar! Então ela o encara, completamente confusa, e pergunta quem diabos é Zinti. Shiote rebate que aquele definitivamente não é o momento para discutir nomes, e assim ele sai correndo por sua vida, carregando a misteriosa garota sereia para longe de uma gigantesca besta sombria. O único olho ensanguentado da criatura permanece fixo nos dois, transbordando de pura fúria. Shiote continua correndo enquanto tenta processar em que novo desastre se meteu desta vez. Então a história volta 2 horas no tempo, para o leilão onde toda essa confusão começou. Dentro da casa de leilões, o leiloeiro sobe ao palco e dá as boas-vindas aos convidados ilustres. Enquanto isso, Shiote e seus companheiros acompanham tudo do conforto de um camarote VIP privado. Shiote, Luren e a garota ruiva estão vestidos com roupas de gala, parecendo totalmente deslocados naquele ambiente. E como esperado, Shiote começa imediatamente a reclamar por ter sido obrigado a se arrumar daquela forma. A garota ruiva suspira e explica que os organizadores são extremamente exigentes com o código de vestimenta. Luren então menciona casualmente que sua chefe, Yao Yan,
Fan autorizou pagar por qualquer coisa que Shiochi quisesse comprar. Ao ouvir isso, tanto Shiochi quanto a garota ruiva ficam com os olhos brilhando de ganância. Luren, porém, rapidamente esclarece que esse cheque em branco não se aplica à garota ruiva. Embora Shiochi se sinta desconfortável com a oferta, sua amiga comenta que aquilo não passa de uma tática de recrutamento absurdamente cara. Luren insiste que sua chefe é uma excelente empresária e sabe reconhecer um bom investimento, afirmando que esse gesto apenas demonstra o quão valioso Shiochi é. Em seguida, ela suspira dramaticamente, lamentando não ter esse tipo de dinheiro para gastar. A garota ruiva entra no coro e faz um verdadeiro escândalo por estar sem dinheiro. Quase chorando, ela reclama que ouviu dizer que armas antigas serão leiloadas e que não pode comprá-las. Então implora para que Shiochi faça os lances em seu lugar. O problema é que ele admite estar tão falido quanto ela. A garota ruiva explode, gritando que a nova chefe dele está literalmente jogando dinheiro em cima dele. Mas Shiochi responde que é justamente por ser o dinheiro dela que ele tem o direito de recusar. Um verdadeiro mestre das prioridades financeiras. As duas imediatamente o chamam de pão duro, enquanto a amiga se joga no chão em um dramático ataque de birra. Nesse momento, a atenção de Shiochi se volta para o palco. O evento principal finalmente começa, e o leiloeiro atiça a multidão, prometendo a maior surpresa da noite. Funcionários trazem um enorme objeto coberto por um gigantesco pano vermelho. Com um movimento teatral, a cobertura é removida, revelando uma sereia flutuando dentro de um tanque iluminado. Apenas a segunda de sua espécie a ser colocada em leilão. Shiochi e Luren ficam horrorizados ao perceber que estão prestes a assistir à venda de uma pessoa. A própria sereia mantém os olhos baixos, completamente abatida e resignada ao seu destino. Mas, de repente, seus olhos se arregalam ao avistar algo na plateia. Do camarote VIP, o grupo observa a jovem sendo exibida como um troféu diante dos licitantes. A expressão de Shiochi endurece imediatamente, deixando claro que ele não aprova absolutamente nada daquela situação. Luren explica, com semblante sombrio, que certos leilões negociam esse tipo de mercadoria. Sua amiga ruiva demonstra total repulsa e declara que aquilo é simplesmente nojento. Luren então confirma que a garota é uma sereia, algo que Shiochi aparentemente ouve pela primeira vez. Ela explica que isso é resultado de um fenômeno raro chamado atavismo, no qual humanos manifestam características de animais. Segundo Luren, é algo semelhante ao que ocorre quando guerreiros poderosos invocam espíritos animais ao lutar com toda a força. Essas características únicas são consideradas uma conexão direta com o poder do Rei Fantasma. Por esse motivo, muitas pessoas caçam esses indivíduos acreditando que, ao estudá-los, poderão desvendar antigos segredos. A garota ruiva bufa e diz que isso não passa de uma desculpa patética para capturar uma garota bonita. Dentro do tanque de vidro, a sereia permanece com as mãos presas, parecendo completamente derrotada. Então, seus olhos encontram os de Shiochi do outro lado do salão, e em seu olhar há um silencioso pedido de socorro. Shiochi se vira para Luren e pergunta, com certa hesitação, se aquele cheque em branco de sua chefe possui algum tipo de limite. Luren apenas sorri de forma astuta e confirma que ele está totalmente autorizado a gastar o quanto quiser. A garota ruiva entende imediatamente o que ele pretende fazer. Percebendo que Shiochi está prestes a tomar uma decisão incrivelmente impulsiva e absurdamente cara, ela o acusa de usar dinheiro corporativo para comprar uma pessoa. Mas, logo em seguida, dá de ombros e admite que, sinceramente, sua chefe provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Lá no palco, o leiloeiro dá início aos lances com uma oferta inicial de 100 milhões. Aparentemente troco para aquele grupo de milionários excêntricos. Imediatamente, os valores começam a disparar, com vários ricos esbanjando dinheiro como se não significasse absolutamente nada. Muito rapidamente, a disputa se reduz a dois principais concorrentes, um representante da família Chi e o lance feito em nome de Shiochi. Do camarote VIP, as garotas identificam a sala reservada da família Chi, e fica evidente que eles não estão nada satisfeitos. A garota ruiva os chama imediatamente de um bando de lunáticos, o que deixa claro que a reputação deles não é das mais agradáveis. Enquanto isso, Shiochi está se divertindo como nunca, apertando alegremente os botões do tablet para aumentar cada vez mais o valor do lance. Ele até brinca sobre o tamanho da encrenca em que vai se meter com sua chefe por gastar tanto dinheiro, sem demonstrar qualquer preocupação. Sua amiga observa que, se a família Chi vencer, então eles devem ir até o fim e salvar a sereia de verdade. O valor chega a impressionantes 310 milhões. E Shiochi encara a tela de confirmação por alguns instantes antes de apertar decididamente o botão de confirmação, oficializando a oferta absurda. O leiloeiro praticamente enlouquece ao anunciar o lance monumental de 310 milhões para toda a plateia, que reage em choque. Com um enorme sorriso, ele inicia a contagem final e anuncia:
uma vez. Do camarote, Shiote e Luren observam em silêncio, enquanto a tensão no ar se torna quase insuportável. 2 vezes, grita o leiloeiro. Quando ele se prepara para declarar 3 vezes, o destino da sereia está prestes a ser selado. O martelo finalmente bate, encerrando oficialmente a compra por impulso mais cara da história. Com um grito triunfante, o leiloeiro anuncia que a sereia foi vendida ao misterioso licitante. Shiote imediatamente desaba no sofá, tomado por um alívio absoluto após conseguir vencer. Suas amigas também comemoram, e a garota ruiva confirma com um sorriso satisfeito que elas realmente conseguiram salvar a sereia. Mas a comemoração dura apenas alguns segundos. Uma explosão colossal destrói a janela do camarote. Dos escombros abaixo, ecoam desesperados pedidos de socorro, pois um gigantesco monstro roxo repleto de tentáculos acaba de invadir o leilão. A criatura já capturou o leiloeiro, que claramente não está apreciando sua nova função como brinquedo mastigável. Trata-se de uma monstruosidade colossal de um único olho, tão aterrorizante que faz o último demônio parecer um simples hamster de estimação. Alarmes vermelhos começam a piscar por toda parte enquanto a criatura avança devastando a multidão em pânico. No salão principal, a sereia continua presa dentro do tanque, agora rachado e vazando água. Shiote muda imediatamente de atitude e diz a Luren que precisam salvá-la primeiro, sem discussão. Exatamente nesse instante, o restante do vidro do camarote cede por completo, obrigando todo o grupo a fazer uma saída nada convencional ao saltar diretamente do prédio. No meio da queda, Shiote exibe a expressão clássica de alguém que percebeu tarde demais que tomou uma péssima decisão. A garota ruiva segura sua mão casualmente e pergunta se ele realmente tem medo de um pouco de altura. Os 3 pousam em segurança em um nível inferior, prontos para enfrentar a ameaça. Diante do monstro, Luren avança e se oferece para conter a criatura. Ela ordena que os outros 2 resgatem a sereia, enquanto ela mantém o inimigo ocupado. Shiote assente com determinação e pede que ela tome cuidado antes de seguir em caminhos diferentes. Luren parte para o ataque, empunhando seu enorme machado brilhante, transformando-se novamente em uma verdadeira guerreira mágica. Com um breve aceno, Shiote diz à amiga ruiva que é hora de agir, e ela corre ao seu lado. Os 2 avançam diretamente em direção ao tanque rachado. Ao alcançarem a estrutura, Shiote verifica rapidamente o estado da sereia, ainda aterrorizada em sua prisão de vidro. A garota ruiva sobe sobre o tanque e manda Shiote se afastar para que ela possa destruí-lo. Com um poderoso grito de batalha, ela desce sua espada brilhante. O vidro explode sob o impacto, liberando uma enorme torrente de água. Com a sereia finalmente livre, a ruiva ordena que Shiote a leve para um lugar seguro, enquanto ela retorna para ajudar Luren. Mas, naquele exato momento, um gigantesco tentáculo roxo corta o ar em direção a eles. O ataque é direcionado à garota ruiva, que havia acabado de saltar para fora do tanque, e Shiote observa a cena em horror. Ela apenas sorri, exibindo suas presas afiadas, e grita para que eles continuem correndo enquanto se prepara para lutar. As 2 guerreiras então unem forças e lançam um ataque coordenado contra o monstro colossal. No entanto, seus golpes simplesmente ricocheteiam. Ambas percebem que não conseguem sequer cortar a pele da criatura. A horrenda boca em forma de flor ruge, completamente indiferente aos melhores ataques das 2. O monstro contra-ataca com uma enorme varredura de tentáculos, obrigando-as a desviar desesperadamente. O golpe atinge o edifício, provocando outra explosão gigantesca dentro da casa de leilões. Enquanto isso, Shiote grita que sua amiga realmente atraiu o azar ao brincar anteriormente que ele encontraria outro demônio. Carregando a sereia nos braços, ele atravessa os escombros enquanto a criatura continua seu ataque destrutivo. Procurando uma rota de fuga, ele observa a jovem prestes a dizer algo. Antes que ela possa terminar, outra explosão os lança violentamente pelo ar. Durante a queda, a sereia pergunta como eles pretendem derrotar aquela coisa. Shiote atinge o chão com força e imediatamente verifica se sua nova companheira desmaiou. Na verdade, ela está apenas tonta, com os olhos girando em círculos, o que o deixa completamente confuso. Um segundo depois, ela desperta ofegante, claramente sobrecarregada por todo o caos. Shiote apenas a encara, sem entender mais nada do que está acontecendo. E então ela começa a chorar, porque aquele dia obviamente ainda não estava caótico o suficiente. Sempre muito habilidoso com apoio emocional, Shiote simplesmente grita para que ela pare de chorar. Ela insiste que não está chorando, embora esteja tendo um ataque de pânico completo em seus braços, o que rapidamente evolui para um choro exagerado e quase cartunesco. De repente, um gigantesco pilar de energia azul irrompe de seu corpo e envolve os 2. Quando a luz desaparece, no lugar da sereia surge um tritão extremamente musculoso. Essa nova forma se ergue no ar e avança para enfrentar o monstro de tentáculos em uma batalha digna. Ao mesmo tempo, Shiote se vê em uma estranha paisagem mental subaquática, ao lado da verdadeira sereia. Ela está tão confusa quanto ele e se pergunta como ele conseguiu entrar em sua mente.
Shiote estende a mão e toca seu rosto, confirmando que tudo aquilo está realmente acontecendo e ficando surpreso ao perceber que consegue interagir fisicamente com ela naquele espaço mental. A sereia explica que aquela é sua habilidade especial e que eles precisam retornar imediatamente para lidar com o monstro. Com um olhar decidido, ela afirma que dará tudo de si. De volta ao mundo real, sua forma de tritão intensifica ainda mais seu poder, confirmando que agora ela está totalmente no controle. Então Shiote estabelece uma nova regra. Como os dois estão fundidos, não poderão se separar até que aquela besta seja derrotada de uma vez por todas. Assumindo o controle, ele pede à sua nova parceira que, se possível, evite começar a chorar no meio da batalha. O monstro tentacular apenas ruge em resposta, completamente indiferente à nova forma de combate deles. Sem perder tempo, a fusão avança e cria uma enorme lâmina de água, golpeando diretamente a criatura. No entanto, a expressão de choque de Shiote confirma o óbvio. O ataque não causou absolutamente nenhum dano. Sem se deixar abater, ele concentra ainda mais energia e forma uma espada de água ainda maior para uma segunda tentativa, muito mais otimista. Com toda a força, desfere um golpe poderoso na esperança de cortar a pele do monstro, apenas para descobrir que sua arma sequer consegue perfurá-la. Um pequeno erro de cálculo estratégico. Enquanto isso, no espaço mental compartilhado, a sereia pergunta se aquela fusão significa que os dois terão um bebê. Shiote fica completamente sem reação, gaguejando que definitivamente não foi isso que aconteceu. Essa conversa extremamente pessoal é interrompida quando um tentáculo o arremessa violentamente contra um prédio. A garota entra em pânico e pergunta se seu marido está bem, claramente levando essa ideia muito a sério. A resposta é um sonoro não. Shiote fica enterrado entre os escombros, visivelmente bastante machucado. Mesmo assim, ele consegue se libertar e se prepara para voltar ao combate. Uma onda de energia curativa percorre seu corpo, reparando parte dos danos. No espaço mental, a sereia volta a chamá-lo de marido, deixando Shiote ainda mais perdido. Ele leva a mão ao rosto e explica que seu nome é Shiote, enquanto ela começa a pedir desculpas de maneira desesperada. O pedido de desculpas rapidamente se transforma em um colapso emocional. Ela insiste que tudo é culpa sua, e a história mergulha em um doloroso flashback de sua infância, quando era constantemente chamada de azarada e inútil. Na lembrança, vemos sua família a abandonando sem sequer olhar para trás. O passado termina com ela, acreditando ser a responsável por todas as desgraças ao seu redor. Sua memória traumática culmina com o desejo de nunca ter existido, convencida de que só traz sofrimento aos outros. De volta ao presente, no espaço mental compartilhado, Shiote enxuga gentilmente suas lágrimas e diz que nada daquilo é culpa dela. Assim como ele, ela também é uma vítima de toda aquela situação. Encerrado o momento de apoio emocional, Shiote pede que ela o envie de volta à batalha. Com um sorriso confiante, promete que derrotar aquele monstro de tentáculos será mais fácil do que parece. No mundo real, a forma fundida volta a se energizar. Uma enorme lança de água se materializa e é disparada em altíssima velocidade. Logo atrás dela, Shiote se lança como um projétil, avançando diretamente entre os gigantescos tentáculos da criatura. A lança atinge em cheio a horrível boca em forma de flor, mas, no mesmo instante, um tentáculo o captura casualmente. Mais uma vez, o ataque não produz qualquer efeito. Agora completamente imobilizado, ele é arrastado para o interior do monstro, incapaz de impedir que a enorme boca se feche ao seu redor. No espaço mental, a sereia assiste a cena em completo horror, gritando desesperadamente que seu novo marido acabou de ser devorado. Por sorte, Shiote continua vivo. Na prática, ele apenas iniciou um passeio nada agradável pelo sistema digestivo da criatura. Enquanto atravessa o interior viscoso do monstro em busca de um ponto fraco, ou ao menos uma saída, descobre que o lugar está infestado por enormes vermes parasitas absolutamente repugnantes. Observando a situação, Shiote comenta que existe um monstrinho lá dentro, enquanto sua parceira demonstra total repulsa. E ela está certa. Aquelas criaturas são puro combustível para pesadelos. No interior da besta, Shiote ergue um escudo de água para bloquear o ataque dos parasitas gigantes. Internamente, admite que a situação está longe do ideal. Conforme é lançado de um lado para outro pelas entranhas do monstro, percebe que há vermes demais para lidar ao mesmo tempo. Enquanto se prepara para lutar, sua parceira continua em pleno ataque de pânico no espaço mental. Para ganhar algum espaço, Shiote libera uma poderosa onda de energia, afastando momentaneamente as criaturas. A sereia, observando tudo, comenta que ele é surpreendentemente forte para alguém que estava chorando há pouco. A observação leva Shiote a finalmente perguntar por que ela se desculpa por tudo o tempo todo. E então, a história mergulha em mais um doloroso flashback de sua infância. Na lembrança, uma mulher severa repreende duramente a pequena sereia por ter causado problemas novamente. A garota implora por perdão e promete se comportar. No entanto,
sua cuidadora apenas afirma friamente que crianças ruins merecem ser punidas. Uma lágrima escorre de seus olhos e se transforma em uma pérola brilhante. Logo depois, ela é trancada sozinha, em uma cela escura. A memória então muda. Ela estende a mão em direção a um homem misterioso envolto em nuvens, mas sua esperança se desfaz no instante em que tenta alcançá-lo. De volta ao presente, presa em um ciclo interminável de pedidos de desculpa, ela é surpreendida quando uma mão lhe oferece uma de suas próprias pérolas luminosas. Ao erguer os olhos, vê o mesmo homem daquela lembrança, que lhe diz para usar a pérola como uma luz em meio à escuridão. Esse simples gesto de bondade arranca dela um tímido e emocionado agradecimento. No mundo real, Chiote apenas sorri e diz que não foi nada demais. Agora, completamente concentrado, ele atravessa as entranhas do monstro e anuncia que finalmente encontrou o que procurava. Diante dele está um enorme órgão pulsante. Ele descobriu o ponto fraco da criatura. Uma rápida versão em estilo chibi resume o novo plano: esquecer a parte externa e atacar diretamente o núcleo. Chiote concorda com um sorriso, reconhecendo que a análise dela foi perfeita. Então, em meio à tensão, ele a elogia e comenta que ela fica muito bonita quando sorri. Com o incentivo concluído, concentra uma quantidade colossal de energia em sua lança de água. O ataque se transforma em uma gigantesca broca aquática giratória. Montado sobre a torrente, Chiote guia o golpe diretamente em direção ao ponto fraco da criatura. No instante do impacto, sua lança perfura o órgão com uma explosão devastadora de energia. O golpe atravessa completamente as entranhas do monstro. Um acerto direto. Do lado de fora, a cabeça da criatura começa a pulsar e inchar de forma anormal. Ela entra em violentas convulsões, para a total surpresa de Luren e da garota ruiva. O enorme corpo se contorce em agonia devido aos danos internos. Então, uma gigantesca broca de energia azul irrompe violentamente de sua cabeça. Da abertura recém-criada, a forma fundida de Chiote emerge em grande estilo. Ele aterrissa diante de suas amigas e acena casualmente, como se nada demais tivesse acontecido. As duas correm até ele, comemorando que finalmente venceram a batalha. No entanto, Luren subitamente para e percebe que algo está errado. Ela faz a pergunta que ninguém queria ouvir. Por que vocês ainda não se separaram? No espaço mental compartilhado, tanto Chiote quanto a sereia permanecem igualmente confusos. E pela primeira vez, Chiote começa a ficar seriamente preocupado com a possibilidade de essa fusão ter se tornado permanente.